Muito interessante a experiência do apóstolo São Paulo, que depois dele partir de Éfeso, onde ele havia constituído uma linda e grande comunidade, o apóstolo viajou para a Macedônia e para a Grécia, evangelizando, ministrando e fundando igrejas nesses lugares. Paulo também queria ir a Jerusalém para chegar a tempo de participar da festa de Pentecostes naquele ano. Por esse motivo, evitou passar por Éfeso a caminho de Israel. E em vez disso, Paulo pediu aos presbíteros da igreja lá de Éfeso, seus líderes, que o encontrassem em Mileto, uma cidade situada às margens do mar Egeu. Deve ter sido uma reunião e tanto, sentado com seus presbíteros, às margens do azul imaculado daquele maravilhoso mar Egeu. Paulo advertiu aqueles homens do futuro em relação à igreja. Qual era o tema da sua advertência? Preste atenção, o tema era decomposição. Por favor, leia atentamente as palavras do apóstolo São Paulo em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versos de 28 a 31, quando, ao recomendar aos seus discípulos amados toda a preocupação com a igreja local, que eles naturalmente estariam pastoreando, que eles vigiassem, porque dentre eles mesmos se levantariam homens que torceriam a verdade, a fim de atrair os discípulos, que depois da partida dele, lobos ferozes penetrariam no meio do rebanho e não poupariam aquelas ovelhas. Primeira palavra, portanto, que resume a incumbência de Paulo à igreja de Éfeso era esta: cuidado, vigiem, vigilância. A palavra traduz um termo grego que significa estar em estado de constante prontidão para perceber qualquer perigo, necessidade ou erro futuro e reagir apropriadamente. Esse estado de vigilância mental requer dos líderes, em primeiro lugar, reflexão individual. Cuidem de vocês mesmos, isto é, atenção próprio do desgaste pessoal. Paulo prediz a dolorosa verdade de que dentre eles mesmos se levantariam homens que torceriam a verdade. Muito triste esse fato, mas é bem atual. Somente por meio da vigilância, os líderes poderiam evitar aquele terrível desgaste, aquela decomposição, aquela destruição do rebanho e da igreja local. Além disso, também precisam vigiar todo o rebanho, ou seja, estar atento à degradação, ao desgaste congregacional, porque lobos vorazes viriam, adverte Paulo, e arrebatariam as ovelhas. Portanto, proteja as ovelhas, que é a nossa grande responsabilidade. E em seguida, Paulo repete a ordem: vigiem, vigiem, dessa vez utilizando outro termo grego que aparece várias vezes no Novo Testamento. Interessante observar que o apóstolo escrevera mandamento idêntico à igreja de Corinto enquanto ele residia em Éfeso. 1 de Coríntios, capítulo 16, versos 8 ao 13. Dizia ele: sejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Nós somos responsáveis, portanto, por cuidar do rebanho de Deus. Portanto, façamos isto com toda a plenitude da nossa dedicação. E estejamos atentos aos interesses do inferno dentro do rebanho que pastoreamos, a fim de que nenhuma ovelha do Senhor venha se perder. Tenha a bênção do Todo-Poderoso e não esqueça, eu amo muito você.